Diferença de culto: latria, dulia e hiperdulia. Alguns protestantes confundem o culto que os católicos tributam aos santos com o culto que se deve a Deus. Para introduzir o assunto da intercessão dos santos é necessário esclarecer a diferença que existe entre os cultos de dulia, hiperdulia e latria. Em grego, o termo douleu significa honrar e não adorar. No sentido verbal, adorar, adorare, significa simplesmente orar ou reverenciar alguém. A Sagrada Escritura usa o termo adorar em várias acepções, tanto no sentido de douleu como de latreu, como demonstrarei através da Vulgata, Bíblia Católica original e escrita em latim. Tu adorarás o teu Deus. Mateus 4:10. Abraão, levantando os olhos, viu 3 varões em pé, junto a ele. Tanto que ele os viu, correu da porta da tenda a recebê-los e prostrando em terra os adorou. Gênesis 18,2. Eis os 2 sentidos bem indicados pela própria Bíblia: adoração suprema, devida só a Deus; adoração de reverência, devida a outras pessoas. A Igreja Católica, no seu ensino teológico, determina tudo isso com uma exatidão matemática. A adoração, do lado de seu objeto, divide-se em 3 classes de culto. Culto de latria, grego, latreuo, quer dizer adorar, é o culto reservado a Deus. Culto de dulia, grego, douleuo, quer dizer honrar. Culto de hiperdulia, grego, hiper, acima de, douleuo, honra, ou acima do culto de honra, sem atingir o culto de adoração. A latria é o culto que se deve somente a Deus e consiste em reconhecer nele a divindade, prestando uma homenagem absoluta e suprema, como Criador e Redentor dos homens. Ou seja, reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas e Criador de todos nós, etc. O culto de dulia é especial aos santos, como sendo amigos de Deus. O culto de hiperdulia é o culto especial devido a Maria Santíssima, como Mãe de Deus. Alguns protestantes protestam dizendo que toda inclinação, genuflexão, etc., é um ato eminentemente de adoração, só devido a Deus. Já demonstramos, com o trecho do Gênesis, que isso não procede. Todavia, para deixar mais claro o problema, devemos recordar que o culto de latria ou de dulia é um ato interno da alma. A adoração é, eminentemente, um ato interior do homem, que pode se manifestar de formas variadas, conforme as circunstâncias e as disposições de alma de cada um. Os atos exteriores, como genuflexão, inclinação, etc., são classificados tendo em vista o objeto a que se destinam. Se é aos santos que se presta a inclinação, é claro que se trata de um culto de dulia. Se é a Deus, o culto é de latria. Aliás, a inclinação pode ser até um ato de agressão, como no caso dos soldados de Pilatos que, zombando de Nosso Senhor, lhe cuspiram no rosto e, prostrando-se de joelhos, o adoraram. Marcos 15:19. A objeção protestante, dessa forma, cai por terra. Ou eles teriam que afirmar que havia uma adoração por parte dos soldados de Pilatos, o que é absurdo. Eles simulavam uma adoração, ou veneração ao rei dos judeus, através de atos exteriores, mas seu desejo era de zombaria.